Olá, seja bem-vindo ao vídeo Vencendo o Medo de Falar em Público. Eu sou Michel Soares, Speaker Coach, facilitador da formação de oradores e palestrantes na cidade do Rio de Janeiro. Para iniciarmos, vamos falar primeiro do processo de comunicação. O processo de comunicação ele tem dois elementos fundamentais. O emissor, que é quem transmite a mensagem, e o receptor, é quem vai receber a mensagem. Uma coisa muito importante no processo de comunicação é que o processo de comunicação ele é duplo. Uma vez o emissor pode se tornar receptor e vice-versa. Mas para que isso aconteça de forma clara e objetiva, é preciso respeitar uma regra. Enquanto uma pessoa é o emissor, a outra faz o papel do receptor. O que quer dizer isso? É aquele velho ditado da nossa vovozinha. Enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Quando estiver alguém falando, nós, se estivermos no papel de receptor, devemos ouvir atentamente. E quando nós estivermos falando, a outra pessoa ou as outras pessoas deverão escutar atentamente. Esse é o princípio básico de uma boa comunicação. Mas o nosso vídeo tem o intuito de quê? De formar oradores. E vocês, como oradores, precisam saber o que querem comunicar, como emissores de mensagens. O que vocês querem comunicar? Qual é a mensagem que você ou vocês querem passar para a sua plateia, para a sua audiência? É muito importante saber isso, o que você quer comunicar. Eu vou falar um pouquinho dos pressupostos da comunicação. Isso ajuda muito a um comunicador na hora de transmitir as suas ideias. Nós podemos ver naquele quadro, tem uma historinha em quadrinhos muito interessante, onde o cachorro faz as suas necessidades no sofá do seu dono. O seu dono, chateado, pega o seu cachorro, leva num local externo, mostra para ele uma árvore, faz o que o cachorro fez, o cachorro fica observando, volta para casa com o cachorro. O cachorro chega em casa e ele faz as suas necessidades de maneira diferente, porém no mesmo lugar. Isso aconteceu por causa de um pressuposto da comunicação. O significado da comunicação é o resultado que nós obtemos dela. Isso quer dizer que a mensagem é aquilo que a nossa plateia entende e nem sempre é aquilo que transmitimos. Então, é muito importante no processo de comunicação, você que quer se tornar orador, saber exatamente o que você quer transmitir. Como você pode ver, uma pequena omissão no processo de comunicação levou ao entendimento errado. Isso acontece por uma coisa muito simples. As pessoas vão responder à sua experiência em si. Então, procure saber o que vai comunicar e usar uma linguagem mais clara possível de acordo com a sua plateia. Eu vou falar um pouquinho agora dos elementos da comunicação. Nós sabemos que nós temos 3 elementos. O primeiro deles é a postura. O segundo é o tom de voz. E o terceiro são as palavras. O que é importante saber é que a nossa postura, a nossa linguagem corporal, ela detém 55% da nossa comunicação. O nosso tom de voz, ele detém 38%. E os 7% que restaram das nossas palavras. Isso quer dizer que, com uma boa postura e um bom tom de voz, eu tenho 93% da minha comunicação. Mas isso não quer dizer que as palavras não sejam importantes. Isso quer dizer que
Se eu tiver uma postura adequada, um tom de voz adequado e usar as palavras certas para a minha plateia, eu vou ter 100% da minha comunicação clara e objetiva. Então, fique atento à sua postura no momento de se apresentar. Se você diz à sua plateia que está entusiasmado, mas se a sua postura está de ombros caídos, o tom de voz está baixo, você não vai transmitir de forma convincente para a sua plateia a mensagem que você quer. Então, procure se manter numa postura adequada, usar um tom de voz de entusiasmo para a sua plateia e palavras dentro do padrão de linguagem da sua plateia. Você, por exemplo, não vai falar um linguajar avançado se a sua plateia estiver acostumada com uma comunicação simples. E o contrário também é verdadeiro. Você não vai usar uma comunicação simples se estiver diante de uma plateia avançada. Procure adequar as palavras, o seu tom de voz e a sua postura de acordo com a sua mensagem e com a sua plateia. Agora, o núcleo do nosso vídeo: vencer o medo de falar em público. Você sabia que o medo de falar em público é o maior medo da humanidade? Foi considerado pelo livro The Book of List como o maior medo da humanidade, seguido pelo medo de avião, medo de altura, medo do mar, medo da morte. Em outras pesquisas, também obtiveram esta mesma resposta: o medo de falar em público como o medo número 1 da humanidade. E por que isso acontece? A primeira pergunta que você deve se fazer agora mesmo, se você tem medo de falar em público, é: de onde vem esse medo? De onde vem o meu medo de falar em público? Saber isso é um passo indispensável para você acabar com esse medo. Você precisa saber por que tem medo de falar em público. Foi uma experiência de infância? Foi a forma como você foi criado ou criada? De onde vem esse medo? Procure entender, procure descobrir a fonte desse medo. E uma boa notícia que eu tenho para lhe dar é que o medo de falar em público é uma programação. E assim como outros medos, como outras coisas no nosso cérebro, ele pode facilmente ser reprogramado. Usando a tecnologia certa, adequada, você pode eliminar o seu medo de falar em público. Eu mostro aqui nessa figura alguns efeitos que o medo pode causar. Esse medo, ele pode aparecer para você ou não. Tem pessoas que dizem: eu não tenho medo, mas eu tenho branco, eu fico suado, eu fico agitado. São os efeitos do medo. Eu vou parar uns momentos esse vídeo e você vai poder ver os efeitos do medo, se por um acaso você sofre de algum deles. Bom, espero que você tenha visto através da figura, tenha identificado alguns medos ou algum específico. Isso ajuda você a se liberar desse medo. Agora, eu vou falar sobre como funciona a nossa percepção. Por que você tem esse medo e como esse medo afeta na sua vida adulta. Nós temos no lado esquerdo do vídeo a sua plateia, o microfone esperando a sua palavra, e você recebe essa informação através dos seus sentidos: a sua visão, a sua audição, o seu olfato, o seu tato e o seu paladar. Você recebe essas informações através dos sentidos.
Só que quando você recebe essas informações dentro do seu cérebro, essa informação é filtrada. Todo ser humano tem isso, tem os filtros cognitivos. E esses filtros vão dar significados únicos. Cada ser humano vai dar o seu significado para esse determinado evento, que no caso é uma apresentação ou uma palestra, onde você vai estar em contato com o medo de falar em público. O que vai acontecer diante disso? O seu cérebro ele vai consultar os registros, as memórias, as crenças, os valores, e vai pegar essa informação, ele vai omitir um detalhe, ou vai distorcer essa informação, ou vai generalizar. E o que isso tem a ver com falar em público? Tem tudo a ver, porque descobrindo esse mecanismo, você vai saber facilmente, ao final desse slide, você vai ter certeza que o medo de falar em público ele pode ser reprogramado e você pode eliminar facilmente esse medo. Bom, essa informação chega através de um filmezinho que passa na sua mente. Isso acontece muito rapidamente no seu cérebro e que isso se chama representação interna. E você pode visualizar isso no lado direito, na figura humana que tem uma pessoa olhando para a sua plateia. Essa representação interna é aquele filminho que passa em nossa mente no momento em que vamos apresentar. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir falar bem, ou ai, como eu estou nervoso ou nervosa. É aquela vozinha, é aquela sensação que nós temos no momento em que chegamos para se apresentar. Isso cria um estado emocional. Mexe no nosso corpo. O nosso corpo pode apresentar aqueles efeitos que você acabou de ver na figura. A tremedeira, a voz embargada, o travamento, o branco, aqueles efeitos que você viu na figura. Isso mexe no corpo. E através dessa interação mente-corpo é que vem os seus comportamentos. O seu comportamento na hora de se apresentar. Olha que interessante. E podem ser vários comportamentos. Você pode travar, você pode ir embora, pedir desculpa à sua plateia e ficar repetindo várias vezes a mesma palavra. Pode acontecer diversas coisas durante a sua apresentação, que é o seu comportamento. Isso vem de quê? Da programação interna que você tem em relação a falar em público. Bom, o que nós fazemos? O que temos que fazer para eliminar esse medo? Isso tudo acontece, esse estado, essa interação do corpo e mente, porque o seu cérebro interpreta o ato de falar em público como uma ameaça. Aí está o segredo. E você precisa mostrar para o seu cérebro que falar em público não mata. E realmente não mata. E como você faz isso? Bom, existem várias formas de resolver esse problema. Uma das formas mais tradicionais é enfrentar o seu medo. Ou seja, continuar se apresentando mesmo com medo. Essa é uma das técnicas tradicionais. A segunda técnica, você pode usar alguma terapia para ajudar a você eliminar o medo, pode fazer uma psicoterapia, pode fazer uma hipnose. E eu trabalho com uma técnica muito avançada, que são as técnicas de libertação emocionais. Você pode libertar essas emoções através dessa técnica. É muito rápido, o resultado ele é muito eficaz e eu uso com os meus oradores na formação. Você, então, tem a forma tradicional, que é repetir várias vezes um ambiente de apresentação, onde você vai lidar com medo e vai conseguir administrar esse medo. Você tem
as técnicas terapêuticas, onde você pode fazer uma terapia para aliviar o seu medo. E você pode interagir um conjunto de técnicas, que é uma das outras técnicas, fora as que eu falei, que eu uso na minha formação, que é combinar a técnica tradicional, que é você se apresentar mesmo com medo e repetir isso várias vezes, mostrando para o seu cérebro que o medo de falar em público não mata, que o ato de falar em público não mata. Combinar isso com a respiração. E você pode expirar o ar enquanto fala e vai mantendo uma respiração mais tranquila durante a sua apresentação. Isso ajuda bastante. E tem outras técnicas que eu vou compartilhar com você agora. Preparar-se antes. É muito importante você saber o que vai falar, saber como você vai se comportar antes da apresentação. Não vai deixar para em cima da hora. Uma outra coisa muito importante é você mesmo preparar a sua apresentação. Eu recebo muitos oradores que têm o objetivo de apresentar trabalhos na faculdade. Então, eles fazem esses trabalhos em grupos. E uma pessoa do grupo vai prepara o trabalho para uma outra pessoa apresentar. O que vai acontecer? Você vai pegar uma apresentação que não é sua e vai falar com as suas palavras. A comunicação provavelmente não vai ser bem sucedida, porque você não sabe o real significado daquela comunicação que aquela outra pessoa que preparou a apresentação para você quis dar. Então você vai falar com as suas palavras as palavras de outras pessoas. Então faça você mesmo e planeje antes as suas apresentações. Um outro recurso muito importante é manter-se relaxado. E muita gente ri quando eu falo isso, porque é justamente por esse motivo que elas me procuram. Mas isso quer dizer que você entrar num estado emocional favorável. E você pode fazer isso através de técnicas de relaxamento. Relaxar o corpo, relaxar a mente, controlar a sua respiração. Isso pode não resolver por completo o seu problema, mas vai ajudar imensamente. Então fique num estado relaxado antes da sua apresentação, ouça uma música relaxante, trabalhe a sua respiração calma e tranquila, porque isso vai ajudar. E o planejamento, que eu disse anteriormente. Você planeja a sua apresentação, você se prepara o seu estado emocional, pode ser também fazer um ensaio, e durante a sua apresentação você vai acompanhar. O que quer dizer isso? Você vai estar atento em todos os seus movimentos. Você precisa se ouvir para evitar vícios de linguagens, palavras repetidas. Então você vai se acompanhar, se ouvir, estar presente. No final da apresentação, se você receber feedbacks positivos ou até mesmo negativos, você vai revisar, você vai ver o que você pode melhorar, o que você pode falar numa próxima apresentação idêntica que você não falou nessa. Você vai fazer o quê? Uma revisão do que foi bom, do que foi ruim, e assim vai estar cada vez melhor. Eu vou passar para vocês uma estrutura que você pode usar em qualquer tipo de apresentação. Essa apresentação precisa ter uma estrutura, porque senão fica sem pé nem cabeça. Você tem que ter um momento em que se apresenta e diz qual vai ser o seu tema e faz a sua apresentação. Esse roteiro que eu vou mostrar a seguir, ele é um modelo internacional e você pode usar na maioria das apresentações. Eu chamo de roteiro de sucesso. A primeira coisa que você deve fazer é se apresentar. Dizer o seu nome e apresentar o seu tema. Dizer
o que você vai comunicar no dia da sua apresentação. E você inicia a sua apresentação falando do que você vai falar, seja um trabalho de faculdade, entra no seu tema, inicia. Você vai desenvolver o tema de forma progressiva e depois você vai fazer uma conclusão do seu tema. Nessa conclusão, você pode deixar uma mensagem final, pode fazer uma breve revisão de tudo que você disse, para reforçar os objetivos da sua apresentação. E daí você vai partir para finalizar a sua apresentação e se despedir da sua plateia. Então, finalize a sua apresentação. Muito importante. Os melhores momentos que você tem para interagir positivamente com a sua plateia é no início, quando você se apresenta. Portanto, capriche, fale de forma amistosa com a sua plateia, use todo o seu carisma, fale com entusiasmo, use a sua postura e também no final. E esse final você pode, dependendo da sua apresentação, apresentar os seus produtos, deixar os seus contatos, dizer à sua plateia o que você faz e, com isso, aumentar a sua rede de contatos e melhorar o seu trabalho ou o seu negócio cada vez mais. E o planejamento, propriamente dito, o roteiro de planejamento. Antes de se apresentar, você precisa escolher o tema. Você precisa saber qual ou quais os seus objetivos. Por que você vai estar diante daquela plateia? O que você vai falar? Qual é o seu objetivo? Qual o objetivo da sua fala? Você precisa ter isso para ajudar na segurança da sua apresentação. Você precisa saber qual é o seu público, para quem você vai estar falando. É um grupo de diretores? São vendedores? São pessoas comuns? Donos ou donas de casa? São empresários ou empresárias? Para quem você vai estar falando? Qual o tempo disponível que tem a sua apresentação? Meia hora? 40 minutos? 1 hora? 15 minutos? É muito importante saber isso, por 2 motivos. Primeiro, se você tem um tempo estimado de 1 hora, planeje a sua apresentação para terminar um pouco antes. Porém, tenha conhecimento para falar um pouco mais. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, um próximo palestrante, não sei, dependendo do evento que você estiver, pode se atrasar e o organizador do evento pedir para você estender a sua apresentação. Se tudo correr bem, não houver atrasos, você vai ser um palestrante que vai terminar a sua apresentação no tempo adequado, porque você planejou para terminar antes. Então, você pode caprichar no final, você pode responder algumas perguntas e você sempre vai terminar no tempo certo. É muito importante saber o tempo que você tem disponível. E se vai usar equipamentos, microfone, data show, controle remoto, quais os equipamentos você vai utilizar ou que você precisa. Isso é muito importante para você avisar ao organizador do evento que prepare e deixe disponível para você esses equipamentos. E aí sim, finalmente, você vai poder falar com segurança, com tranquilidade e vai encantar a sua plateia. Eu estou à disposição de você para ajudá-lo, para apoiá-lo e motivá-lo a fazer melhores apresentações. Eu quero agradecer imensamente a sua atenção e dizer que, caso você precise, eu estou à sua disposição para ajudá-lo a vencer o medo de falar em público e a ser um excelente orador. Muito obrigado.